Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mitos Bitcoin. Primeiro mito, Bitcoin é um esquema de pirâmide. Primeiramente a gente precisa entender por que tanta gente confunde Bitcoin com esquema de pirâmide. E para isso eu vou explicar mais ou menos como é que funciona um esquema de pirâmide. No esquema de pirâmide, novos integrantes eles só são beneficiados com a entrada de mais novos integrantes. Para entender melhor isso aí, eu fiz aqui o meu esquema de pirâmide, que na verdade é um triângulo. E nesse meu esquema de pirâmide aqui, entraram inicialmente 6 pessoas. Então vamos supor que cada uma dessas 6 pessoas, elas investiram R$100, e elas vão ganhar todo mês como retorno R$100 também. Mas para isso acontecer, cada uma dessas 6 pessoas, elas precisam trazer mais 6 pessoas para o esquema, totalizando 36 pessoas. E assim sucessivamente. O problema é que chega uma hora que isso se torna impraticável. Por quê? Porque o número de pessoas necessárias para pagar todo o esquema é maior do que a população mundial. Então, claro que isso aqui é só um exemplo, só para entender mais ou menos como funciona, tá? Existem variações e tal. Então, por isso que geralmente só quem lucra no esquema de pirâmide é quem entrou primeiro. Então, agora eu vou falar das semelhanças de Bitcoin com o esquema de pirâmide. Primeiro, quem entrou primeiro enriqueceu muito. E quem entra antes se beneficia da entrada de quem entra depois. Segundo que as semelhanças acabam por aí. E eu vou explicar por que essa semelhança sequer é real e também a gente vai falar das diferenças. O Bitcoin pode ser comparado com uma ação de uma pequena startup muito inovadora que acabou de nascer. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. O seu valor ele pode ficar em zero ou pode voltar para zero. O Bitcoin começou valendo literalmente zero. Por mais ou menos um ano, ninguém quis trocar a moeda fiduciária por Bitcoin. Até porque quem fizesse isso seria um risco enorme. Porque Bitcoin é uma tecnologia muito inovadora. Na época ninguém sabia, ninguém tinha certeza da robustez, da segurança disso. Até porque nunca na história existiu uma moeda totalmente descentralizada e puramente digital. Então, naturalmente, o mercado recompensou quem se arriscou mais. Deu muito certo, mas também poderia ter dado muito errado. Não existe garantia. Ao contrário do esquema de pirâmide, que existia uma promessa explícita por parte do golpista que você vai enriquecer exponencialmente. É importante também separar a finalidade de cada um. A finalidade do Bitcoin é armazenar riqueza, principalmente a longo prazo, e também transacioná-la. A finalidade do esquema de pirâmide é basicamente enriquecer quem entrou no começo às custas de quem vai entrar depois. O destino do Bitcoin é incerto, ele pode subir, pode descer, seu valor, né? De acordo com a demanda. E o destino do esquema de pirâmide é certo. Se você entrou lá pelo 7º, 8º nível, é prejuízo total. Ah, mas eu conheço várias empresas com essas características que oferecem lucros exponenciais com Bitcoin. Então, como assim Bitcoin não é esquema de pirâmide? Bitcoin não é. As empresas que oferecem esse tipo de lucro é que são, fazendo um paralelo, a Telex Free, ela era um esquema de pirâmide que oferecia lucros em reais. O esquema de pirâmide era a Telex Free, não a moeda, o real. A mesma coisa com Bitcoin. Quem acha que Bitcoin é esquema de pirâmide só ouviu falar da tecnologia bem de longe e não procurou se informar direito. Segundo mito, Bitcoin ele facilita atividades ilegais. Mentira. Porque é verdade que existiram e existem sites na Deep Web como o Silk Road, o Black Market Road, que vendem coisas ilegais através de Bitcoin, mas adivinha só, as moedas centralizadas como o real e o dólar são as mais utilizadas para atividades ilegais. E essa teoria também, ela argumenta que Bitcoin é um atrativo para os criminosos porque as transações de Bitcoin são anônimas. Mas na verdade, as transações de Bitcoin são pseudo-anônimas e geralmente elas deixam rastros digitais.
Então, assim, o fato do blockchain ele ser público acaba deixando de ser um atrativo para os criminosos. Outra coisa também, falando sobre lavagem de dinheiro, é que a maior dificuldade do criminoso não é esconder de onde veio o dinheiro e para onde ele vai, ou seja, não existe essa dificuldade em esconder as movimentações. O problema mesmo é justificar de onde veio toda aquela riqueza, e nisso o Bitcoin não vai lhe ajudar muito. Então, assim, o Bitcoin ele é apenas um meio de pagamento. Se esse meio de pagamento está sendo usado por algo ilícito, num contexto ilícito, isso não significa necessariamente que aquilo é um facilitador. Entendeu? Então, gente, esse é o primeiro vídeo falando de mitos acerca de Bitcoin. Eu vou fazer outros também, mais na frente. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, pode dar dislike também. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo.